Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje, mais uma vez, estamos aqui nesta manhã, lembrando hoje, dia 6 de dezembro de 2025. Você que nos acompanha aí através do Facebook, seja muito bem-vindo. Você que está posteriormente nos assistindo também lá no YouTube, ou até mesmo você que nos acompanha pela nossa web rádio, Pense Nisso Teológica, ou no site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com. Seja você muito bem-vindo, quem está no aplicativo, quem está no Deezer, quem está no radios.net também. Hoje, mais uma vez, estaremos aqui trazendo para você o estudo sobre o Salmo 75. Aproveite, já vai pegando a sua Bíblia, abra aí no Salmo 75 e também, você que nos acompanha, nos dá alegria da sua audiência, vamos compartilhar esta live, isso é muito importante, onde queremos mais uma vez alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor, ok? Eu vou fazer isso agora, e você que está chegando aí nesta live, faça isso também na sua rede social. Compartilhar esta live é também o modo como podemos semear a palavra de Deus e fazer missão. Então clica aí embaixo, basta você fazer a sua parte, clicando também neste compartilhar que está logo abaixo aí, para que juntos possamos também levar esta palavra a outras pessoas, tá certo? Vamos lá então, aqui compartilhei na minha rede social e você compartilha aí também com os seus, ok? Nós queremos mais uma vez trazer para você esse conteúdo bem bacana, para que mais e mais pessoas possam também crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Eu lembro a você que o Café Teológico já sempre tem o intuito de trazer cada semana, trazer para você aí o nosso estudo interativo, que já ao longo de vários anos temos trazido aí texto bíblico, versículo a versículo, trazendo uma reflexão bem bacana para você, para que mais pessoas também possam acompanhar essa transmissão e juntos possamos também semear cada vez mais esse estudo e a palavra de Deus para mais pessoas, ok? Vamos lá então, compartilhei com as pessoas que estão conosco também aqui no nosso Facebook e no WhatsApp, certo? Café Teológico sempre tem o intuito de trazer para você também o estudo na palavra de Deus, e a gente quer mais uma vez lembrar que estamos estudando os salmos que são poesias hebraicas, trazendo para você aí esse conteúdo tão bacana que a gente quer mais uma vez sempre compartilhar versículo a versículo. Salmo que vamos estudar hoje é um salmo de Asaf, a partir do salmo que a gente iniciou lá no Salmo 73, uma poesia de Asaf, canção ao regente do coro com melodia de não destruas. Este salmo ele é um hino de louvor, Deus louvado por julgar com justiça, castigando as pessoas más e abençoando as boas. E isso a gente hoje vai falar de uma forma muito pontual, quando os seres humanos eles falam muito de Deus, mas muitas vezes pouco se fala que Deus também é justo e juiz. A gente vai falar sobre isso então. Então acompanhe aí também esse conteúdo no dia de hoje para você, ok? Eu lembro mais uma vez, Café Teológico está aqui para que você possa também tomar um bom café. A gente sempre está sendo servido aqui com esse café maravilhoso, Café Caijê, que vem lá das Montanhas Capixabas para você. Você que ainda não conhece, adquira o seu, seja lá na nossa loja, pensenistoteologica.com/loja, ou no WhatsApp, você pode também entrar em contato, a gente te entrega para você. Esse café vem lá das Montanhas Capixaba, ele é um café especial, arábica, produto direto do produtor rural para a sua mesa, consumidor final. Isso você também é convidado a estar conosco e tomar esse café maravilhoso que a gente tem aí para te oferecer, certo? E eu também lembro a você, nós temos aqui e queremos compartilhar também com os nossos que estão nos acompanhando sobre a revista Pense Nisso. A revista Pense Nisso está aí, mais uma edição. A edição que temos aí está entregando para você nesse trimestre, outubro, novembro, dezembro, nós estamos falando sobre perseguição dentro da igreja. E você que nos acompanha já sabe que cada trimestre a gente lança uma revista com o tema da atualidade para que você possa também
ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus com temas da atualidade. Isso vale a pena demais. Vamos cumprimentar então aqueles que estão conosco nesta manhã. Nós temos a alegria de cumprimentar a Vânia Ivo Rutz, bom dia também a Thelma Brown Silveira, está conosco aí assistindo, Deus abençoe. Vamos ver quem mais temos aí também, pessoas nos acompanhando nesta manhã, deixando o seu comentário, deixando também a sua curtida, e eu disse antes, compartilhe com os seus, ok? Vamos então iniciar o Salmo no dia de hoje, Salmo de número 75, aproveite, pegue na sua Bíblia e também possa assim junto estar conosco estudando este Salmo. Como eu disse, é um Salmo de Asaf pedindo justiça, mas antes de pedir justiça tem um tema muito instigante que fala sobre dar graças a Deus. Veja como inicia o Salmo. Nós te damos graças, ó Deus, pois damos graças. Nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tem feito. Hoje em dia se cresce muito em nosso meio, talvez você tenha até esse, eu vou dizer, mau hábito, de muitas vezes murmurar e reclamar. Eu sempre gosto muito desse tema, o tema da gratidão, porque esse tema ele fala aquilo que nós somos chamados para fazer. Veja bem. Deus, ele sempre nos convida a olhar para trás. Por isso que no Antigo Testamento, muitas vezes Deus diz assim, lembra-te quem eu era, o que fiz. E aí lá no Antigo Testamento a expressão se repete várias vezes. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus fala isso ao povo do Antigo Testamento, mostrando aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou na vida dos patriarcas e aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Quando muito nós murmuramos, reclamamos, isso é pecado, porque nós esquecemos do Deus que temos e o que Ele faz na nossa vida. E por isso é motivo da gente voltar de novo. Os Salmos, eu não, talvez esteja mentindo, mas se você já leu os Salmos, você vai perceber que a maioria deles, não contei, mas eu já li e sei que a maioria deles nos chama a dar graças a Deus. Ou seja, são hinos de gratidão a Deus. E aqui esse salmo mais vai falar de justiça, que Deus é justo e o justo juiz. Ele inicia falando assim, nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tem feito. Por quê? O salmista inicia agradecendo a Deus por aquilo que Deus é e tem feito. Então, se você está com a vida meio desanimada, digamos, olhando para o umbigo apenas, ou olhando para as circunstâncias ruins e negativas que a vida tem lhe apresentado, observe, Deus diz assim, olha para mim, olha para aquilo que eu tenho feito, olha o teu passado. Se você está vivo, e Deus te susteve nos dias mais difíceis, por que Ele não vai te sustentar e te abençoar e te cuidar de ti hoje? E isso é notável que nós também lembramos. Aqui o salmista ele vai dar graças a Deus por aquilo que tem feito, porque Deus é justo juiz. Esse é o tema do salmo de hoje. Ele faz justiça quando nós não entendemos as coisas, quando passamos por aflições ou até mesmo injustiças em nossa vida. E o convite, talvez, que poderíamos fazer aqui logo no início é: confie que Deus é justo e fará justiça. Eu disse antes que nós falamos pouco nesse tema que Deus pode e faz justiça, no seguinte aspecto: nós falamos muito que Deus é amor, Deus perdoa, Deus é aquele que ama, enfim, isso tudo está certo, a Bíblia está cheia disso. Mas nós sabemos também que Deus é justo e será o nosso juiz, especialmente na segunda vinda de Cristo, quando Ele vem para julgar as nações. A gente confessa isso até mesmo lá no 3º artigo do Credo, onde nós dizemos, virá para julgar os vivos e os mortos. Por mais que talvez hoje não vemos a justiça sendo feita ou implantada entre as pessoas, e vemos muito mais atos de injustiça,
confie que Deus fará justiça. E isso também nos faz lembrar que muitas vezes nós somos chamados por nossos próprios instintos a fazer justiça com nossas próprias mãos. E aí veja o que diz o versículo 2. Deus diz, eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. O que ele nos convida? A esperar no Senhor. Não somos chamados para fazer justiça e, no seguinte aspecto, de fazer vingança. Deus julgará as causas e punirá o mal e fará aquilo que nós aqui acabamos de ouvir. Ele tem o seu tempo que ele fará justiça e julgará com justiça todas as nações. Então o convite é, não se vingue, não retribua na mesma moeda, entrega para Deus. Esse é o convite que o Salmo mais uma vez quer nos apresentar hoje. Estamos aqui no nosso Café Teológico, deixo aqui um abraço também para o Max Detman. Bom dia a todos os irmãos de Laranja da Terra, abraço, meu conterrâneo lá do Espírito Santo, Deus abençoe grandemente. Também temos aí o Carlos Plummer, está conosco, bom dia também da Ali Pribe, nos assistindo, bom dia também o Alvacir Soares, bom dia, vamos compartilhando aí com os seus, esta live é muito importante que você assim o faça, tá bem? Estamos aqui no nosso Café Teológico, quer tomar um café especial? Chama aí que a gente tem para te entregar. Sempre é bom lembrar, né? Café faz bem para a mente, o coração, especialmente quando o mesmo é puro. Ele é energético, ele é antioxidante e ao mesmo tempo ele nos ajuda. Às vezes a gente precisa de uma energia extra aí e o café faz bem. Você já sabe disso. Voltando para o nosso estudo, vamos seguindo aí versículo 3, Salmo 75, 3, acompanhe na sua Bíblia. Ainda que a terra treme e todos os moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases, diz o Senhor. O que ele quer dizer aqui? Ainda que as coisas se tornem tão difíceis, imagina a terra tremer, imagine que os moradores se estremeçam de tal ponto quando virem a terra toda tremer. Deus diz, ainda eu manterei firme as suas bases, ou seja, em outras palavras, quer dizer, eu vou cuidar de vocês. Porque eu sou aquele que cuida, que também torna as coisas maravilhosas como são. Digo aos maus que não contem as grandezas, que não sejam orgulhosos. Versículo 4. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Deus falando aqui através de Asaf, muitas pessoas batem no peito e se orgulham daquilo que Deus muitas vezes não tem feito. Tipo assim, Deus é amor, só que ele vê muitas vezes o mal, parece que imperando nesse mundo e a justiça não está sendo feita. E é nesse sentido que o salmista vai dizer assim, não fica se gabando, não fica se orgulhando, não esteja ou fique arrogante, não se gabe do seu poder, porque Deus virá para, como diz, botar os pingos nos is. E esse tempo, nós sabemos que ele virá e está cada dia mais próximo quando vivemos e sabemos que o Senhor nos prometeu que virá fazer justiça a todas as nações. Versículo 6, pois o julgamento não vem do leste nem do oeste, nem do norte nem do sul, ou seja, não vem de seres humanos. Ele não vem de nenhum lado a não ser de Deus. É Deus quem julga, versículo 7. Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. Jesus até mesmo, ele já antecipou esse julgamento quando ele diz lá nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, que ele diz assim, ele virá na sua segunda vinda e separará os bons dos maus. Ele até diz a expressão, separará os cabritos das ovelhas. Esse julgamento ali de saber quem vai para o céu e quem vai para o inferno, ser condenado, isso é Deus que irá fazer. Então, muitas vezes nós não vamos ver com os nossos próprios olhos ainda nesta vida, Deus
punindo o mal, mas nós o veremos, como Jó diz, eu o verei com os meus próprios olhos no dia da segunda vinda de Cristo. E ninguém vai escapar. Todos nós veremos com os nossos próprios olhos que essa terra um dia há de comer, como diz Jó. Então, confiemos, aguardemos e entrega para Deus quando você vir atos de injustiça sendo feito, ou até mesmo sendo feito com respeito à sua pessoa, à sua vida. Então Deus diz assim, eu vou julgar. Ele que vai declarar quem é culpado e quem é inocente. Vamos lá então, versículo 8. O Senhor Deus tem a sua mão como taça cheia de vinho forte na sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem até a última gota. No texto bíblico, até mesmo Jesus, ele diz assim em sua oração antes de ser condenado. Aliás, antes de ser morto. Jesus, ele ora das seguintes palavras: Senhor Deus, afasta de mim esse cálice. E cálice para nós, lembra-se, uma taça de vinho. E o texto bíblico sempre diz assim que a ira de Deus é como uma taça de vinho amargo. E essa expressão aqui que está, claro que numa figura poética, está por trás aqui que Deus está com uma taça da sua ira em mãos e ele irá entregar para aqueles, como diz aqui, para que os maus o bebe até a última gota, a taça da ira de Deus. Ele entregará. E o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um momento em que Deus não vai vir com a sua graça, com o seu amor. Isso ele veio na pessoa de Jesus. Primeira vinda, quando ele veio com amor e humildade para servir a todos nós. Mas quando ele virá como rei e juiz, é o derradeiro dia. Então esse salmo nós podemos lembrar de que ele nos antecipa uma imagem daquilo que Deus virá fazer. Eu disse antes, poucas vezes nós falamos que Deus é justo e juiz. Nós falamos mais de Deus que é amor, que perdoa, mas veja que o dia da ira de Deus, da sua justiça ser implantada, esse ainda virá. Então talvez você tenha ficado assustado até mesmo com esse dia. No final nós temos uma palavra de consolo para você. Então permaneça aí, que é muito importante também você estar conosco, para que você não fique assustado com aquilo que muitas vezes você tem feito e até mesmo agora você sabe, ou reforçou aquilo que você sabe, que Deus é justo e juiz. Versículo 9 e 10, encerrando o salmo, diz assim: porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó, e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Versículo 1, versículo 9 e 10, há uma ligação. E qual é o ponto de ligação aqui? Dar graças a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele vai fazer. E o versículo 75, aliás, versículo 1 do Salmo 75, diz assim que nós vamos anunciar a sua grandeza. E a grandeza de Deus, ela se mostra na cruz, ela se mostra também no dia em que nós veremos com os nossos próprios olhos Jesus voltando e separando os cabritos das ovelhas, ou seja, os bons e os maus, aquele que creu e aquele que não creu. E eu quero aqui lembrar que o salmista aqui, ele não quer botar medo em ninguém. Ele não quer dizer assim, olha, fica com medo que Deus vai vir te julgar. Muito pelo contrário, esse aqui é um salmo para que nós depositemos nossa confiança no Senhor e confiemos que Ele é o justo juiz, virá julgar as nações e todas as pessoas, especialmente aqueles que não creram nele, não reconheceram Ele como Senhor, e ao final nos dá, assim, a pincelada final para que entendamos. Ele virá para botar o pingo nos is e mostrar o que? O seu poder, e de fato que vale a pena temê-lo, vale a pena segui-lo, vale a pena obedecê-lo, vale a pena
crer em seu Filho Jesus. Entenda comigo, a ira, o julgamento de Deus que nós merecíamos, nós que cremos, os cristãos, cremos em Jesus, a ira, o julgamento que nós merecíamos, esse já foi lançado sobre Jesus. E isso é importante a gente, né? Por isso que não precisamos ter medo, não precisamos ficar angustiados e preocupados desse Deus que é justo juiz. Mas você que teme a Jesus e crê nele como teu único e suficiente Salvador, o cálice da ira de Deus que nós deveríamos ter tomado, Jesus já pegou e tomou. Agora, para quem então é esse dia do juízo, do julgamento? Para aqueles que não temeram, que não creram em Deus, que o abandonaram, que não seguiram, que fizeram coisas malévolas, que fizeram coisas ruins e que às vezes trapacearam, seja lá o que for, e não se arrependeram. Veja que hoje ainda nós vivemos o tempo da graça, onde Deus nos convida a voltar a Ele, se arrepender e dizer: Deus, eu pequei e preciso de Ti. E aquele que não fizer isso sofrerá e passará por esse dia do julgamento, do juízo de Deus, onde Deus não vem para chamá-los para o arrependimento, mas vem para julgar. Então, por isso que esse dia não é hoje, não vai ser amanhã, vai ser o dia que Deus determinou e quando Jesus voltar pela segunda vez. Então, como ele diz no versículo 2, eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Então, o nosso consolo está em Cristo, que tomou a taça da ira de Deus em nosso lugar. E isso é muito importante que você guarde no coração. Confesse e creia Jesus como teu único e suficiente Salvador, para que quando chegar o dia do juízo, você não tema, não fique com medo, mas se agarre a Cristo, hoje e sempre. E lembre-se, Ele vai e já nos absolveu e nos cobre com o manto da sua justiça, para que quando Cristo voltar, Deus possa nos julgar favoráveis, dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que lhes está preparado antes da fundação do mundo. Então esse é o conteúdo do Salmo no dia de hoje. E o convite final é: se você tem sofrido injustiça, as pessoas têm sido mal com você, e você às vezes tem sentido o desejo de vingar-se, esse é o momento de você orar e dizer: Deus, tome esse desejo para ti e faça justiça, se não for agora, no dia derradeiro. Eu não farei justiça, porque a justiça é tua, tu és o justo juiz que fará todas as coisas. E esse é o convite para que a gente fique em paz e aguarde o grande dia em que Deus já marcou o tempo certo para o julgamento e Ele julgará com justiça. Então, se você gostou desse conteúdo, sempre convido você a compartilhar. Abraço para Eliane Miller, bom dia Marlene Stern, bom dia, bom final de semana. Também Ingrid Fischer, bom dia para você, que Deus te abençoe grandemente. Queridos irmãos, nós temos aí a alegria de encerrar mais este momento de estudo, lembrando sempre que nós temos um Deus que julga a causa a favor de nós que tememos e cremos nele. E não se esqueça, a ira de Deus, Cristo já tomou por nós, e por isso nós nos agarramos a Ele, confiamos em sua promessa e no seu perdão que temos sempre. No entanto, o dia do julgamento virá, e este será tenebroso para aqueles que não quiseram saber de Jesus e não creram nele como seu Senhor e Salvador. Guarde no coração esta palavra de Deus ao seu coração no dia de hoje, ok? Eu fico por aqui, mais uma vez, lembrando desse nosso café. Se você quer receber ou tomar um café especial, chama aí que a gente entrega para você. Revista Pense Nisso, quem não é assinante, abençoe e também colabore com os nossos inúmeros trabalhos de missão que fazemos através da sua assinatura. É a manutenção da nossa web rádio, da revista, do devocional diário, também dos nossos trabalhos de capelania hospitalar e prisional, abençoando a Igreja Encruzilhada do Sul e tantas outras coisas que fazemos para a honra e glória do Senhor. Não esqueça de renovar a assinatura para o próximo ano, você que precisa fazer. E você que não é assinante, assine, você não vai se arrepender. Logo mais nós temos aí o nosso
programa, temos aí às 10, o programa que vem aí é o Oro por Você. 11 horas, Pastor Elton, com culto doméstico, meio-dia, mensagem de esperança. À tarde, Gaúcho Gospel. 18h06, nós temos também o Ar de Estudo com a irmã Luster. Amanhã tem o programa Hora Luterana. E assim vamos seguindo com o nosso programa, as nossas programações aqui na nossa web rádio Pense Nisso. Sintonize, ouça, esteja conosco. É gratuito, lá no seu aplicativo você pode nos ouvir. Abraço, fique na paz, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.